Quando a gente considera 6,5% de taxa de IPCA+, a gente só teve essa taxa disponível para compra de títulos em apenas 8% dos momentos desde 2010, mais ou menos. Essa é uma taxa muito interessante, porque mesmo sendo renda fixa, ela pode proporcionar retornos de renda variável. Olha, para título de conversa, vamos considerar aqui 6,5% do IPCA+, mas a gente já sabe que temos aqui 6,8, 6,6 e a gente já chegou bem próximo de 7%, tá? Beleza. Vamos entender primeiro de tudo a questão entre o título e a taxa, né? Qual que é a relação entre essas duas coisas? Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente vê essas manchetes de 6,5%, 7%, que estão somadas ao IPCA, a gente pega e pensa, tá, mas isso é bom ou isso é ruim? Olha, de cara, para a gente só entender bem simplificado, quando a taxa de um título ela é mais alta, o valor daquele título é mais baixo. Então, muitas vezes as taxas elas oscilam e os preços dos títulos também. Isso é importante a gente saber porque para quem investe nesse tipo de produto vai estar exposto a essa marcação a mercado, ou seja, quando as taxas variam, o preço do título varia também. E na prática, o que a gente tem é isso aqui, ó. Quando a gente tem aqui os preços sendo mais baratos, como em todas essas ocasiões aqui, quer dizer que a taxa ela estava mais alta, historicamente falando. Já vamos detalhar isso aqui. Ó, já comenta aí para mim se você investe em renda fixa apenas pensando lá no valor final ou se você já está pensando na marcação a mercado dos títulos. Bom, então como a gente estava vendo, aqui a gente tem os títulos do Tesouro IPCA+, que são basicamente as taxas livres de risco aqui para esse tipo de indexador aqui da economia, né, as do governo. O que é interessante a gente olhar aqui? Para a gente conseguir comparar com os títulos privados também. Então, beleza, a gente tem 6,8 aqui para o curto prazo, 6,6 aqui para o médio e longo, né, segundo a plataforma do Tesouro. Então, para reforçar um pouco esse conceito do título e da taxa, vamos analisar aqui o Tesouro IPCA mais 2045, que é um título de prazo mais longo, com as taxas que ele oferece ao longo do tempo. Aqui vai ficar muito claro e muito fácil a relação dessas duas coisas e para a gente começar a entender quando que é bom realmente se expor. É importante falar também que quanto mais longo o título é, como por exemplo 2045 é o mais longo que tem aqui, ele vai ser muito mais afetado com essas mudanças de taxa, tá? O preço do título vai oscilar muito mais quando as taxas mudam e variam. Então, beleza, aqui nesse gráfico a gente tem a taxa dos títulos de todos os anos que ele foi disponibilizado. É um título aí que tem desde 2017 e ele já chegou aqui, por exemplo, em picos de taxa que ele estava sendo oferecido, né? 5,97, aqui mais ou menos 5,9 também. Depois foi para 4,80, ficou um tempão ali embaixo e aí veio subindo bastante. Chegou aqui a 6,5, corrigiu um pouquinho, 6,5 e agora 6,80, né? Acho que chegou até a bater um pouquinho mais em algum momento. Mas olha só a relação inversa que teve com o preço do título. Então, toda vez que a gente tinha aqui, né, aqueles picos de taxa mais altas, significa que os preços estavam fazendo algum tipo de mínima, tá? Ó, para comparar. As mínimas aqui das taxas foram em 2019, depois 2020, 21 aqui, e os preços aí, eles estavam nas máximas. Olha só, 2019, 20 e 21 aqui. É o momento que justamente acontece esse trade inverso, vamos dizer assim, né? Não que você vai ficar operando isso aqui o tempo todo, mas você tem que estar atento, porque quem compra esses títulos, né? Quando a taxa está aqui, ó, 3,3, 3,20, na prática você está pagando esse preço do título. Então, o que a gente já sabe do mercado financeiro? E isso é bem importante falar. A gente sempre quer comprar os ativos de forma que eles sejam baratos, né, quando eles estão lá embaixo no gráfico, e quer vender eles quando eles estão caros, ou seja, quando eles subiram. Claro que os ativos têm que ter valor, tem que ser, se forem ações, né, empresas consideráveis de boa gestão, mas aqui nos títulos públicos, olha só, é meramente uma questão da gente comprar quando os títulos estão baratos, quando os títulos estão aqui embaixo, e é a mesma coisa que comprar quando as taxas estão altas, quando as taxas estão lá em cima. Então, toda vez que as taxas estão bem caras, a chance de você estar comprando ele barato é muito grande. Então, por isso que é tão importante assim, e o pessoal enfatiza tanto no Instagram, nas manchetes aí, em todas as redes sociais, fazer essas compras com as taxas lá em cima. Porque significa que na prática, olha só, você está comprando com um preço descontado. Então, se aqui a gente tinha a R$ 1.300 um título, agora ele está custando 1.100. Ou seja, já tem um desconto bom aí de pelo menos 10% aí, pode cair até mais, tá?
Ó, e se assim como eu você também curte os títulos IPCA+, já deixa o like aí, se inscreve no canal para mais conteúdo de valor como esse. Beleza, mas e os retornos desses títulos ao longo do tempo? A gente sabe que uma análise muito completa, né, assim, totalmente, né, que abrange todos os temas técnicos, a gente não consegue fazer num vídeo aqui de 10 minutos do YouTube. Tá? Daí eu faço isso, faço esses estudos todos na minha carteira recomendada, daí eu dou todos os detalhes. Mas aqui a gente consegue olhar de forma bem rápida a seguinte comparação. Coloquei ali o SP500 em reais, no caso o IVVB11, a gente tem ali o dólar mais 5% ao ano, como se fosse uma renda fixa dolarizada. Tem o IPCA mais 6,5%, tem o IBOV, o CDI e o IFIX. Então, quando a gente compara esses investimentos, eu coloquei todos aqui para a gente ter um pouco de noção, primeiro, dos retornos que eles nos dão, mas também para a gente começar a comparar que a renda fixa, ela rende mais do que a renda variável muitas vezes. Então, quando eu pego aqui um período ótimo, que tem aqui, putz, praticamente 10 anos, né? A gente já vê de cara que o IVVB11 aí, ele estourou, beleza, renda variável, né? Não é o foco competir com isso. Aqui você está posicionado em dólar e renda variável de dólar, ou seja, cara, o mercado bombou, beleza. O próprio dólar mais 5% ao ano também subiu mais do que o IPCA mais 6,5%, muito por causa do câmbio, mas notem como o IPCA mais 6,5% ficou praticamente igual ao dólar mais 5% ao ano. É lógico, né? Teve ali 40% a mais de retorno, mas assim, ó, isso foi ao longo de 10 anos. Então, não é alguma coisa assim assustadoramente maior, né? E lembre que quando você está com um dólar mais 5% ao ano, você está exposto, primeiro, à variação cambial, ou seja, você tem que ter um pouco mais de estômago, um pouco mais de noção. E segundo, eu muito provavelmente, sim, eu tenho quase certeza que muito provavelmente lá em 2014, 2015, não existia nada para comprar de renda fixa de dólar mais 5% ao ano, porque as taxas de juros deles eram muito menores, ou seja, você conseguiria comprar dólar mais 1,5%, mais 2% ao ano. Então aqui é uma comparação que ela vai nos dar um número, mas ela não é muito fiel à realidade, tá? E assim, IPCA mais 6,5 a gente tinha lá atrás, tá? É só voltar para as taxas que tinha o 2035, 2025, os títulos da época. E aí a gente vê, né? Pô, o IBOV e o IFIX como renda variável, que deveriam superar os índices de renda fixa, né? Porque ser mais risco, mais retorno, eles ficaram lá para baixo. E o CDI, ele ficou ali com um balizador justo, né? Eu considero o CDI um investimento muito justo. Eu acho que ele não perde, não ganha, ele não supera e ele não chateia. Então, justo. Mas para renda variável é estranho, né? Como o cenário inflacionário do Brasil, né? Os IPCA+, acabam rendendo mais do que os ativos de renda variável. Olha, eu vou tirar aqui só o dólar mais 5% para ficar um pouco mais fácil a visualização dessa comparação. E agora eu puxei somente os últimos 5 anos, tá? Para a gente comparar algumas janelas diferentes, tá? Então, de novo, o SP500 em reais aqui estourou a boca do balão. É muito difícil você né, competir com ele, acho que só o Bitcoin dá conta. Mas o IPCA mais 6,5 de novo, já consegue superar toda a questão do mercado, né, nesse período também. Tá? Quando a gente puxa prazos mais curtos, os títulos de renda fixa geralmente vão perder. Tá? Nesse caso aqui até ganharam, mas quando a gente puxa prazos muito curtos, acaba sendo um pouco mais complicado comparar. Mas de resto das janelas aqui, a gente percebe muitas vezes que o IPCA mais 6,5 acaba rendendo mais do que os outros investimentos. E se ele estivesse rendendo assim, praticamente a mesma coisa, ou até mesmo um pouquinho menos, ainda assim ele é muito interessante, porque lembre, ele é um investimento aqui, poxa, do governo federal, do tesouro, não tem risco, né? O governo imprime mais dinheiro se precisar te pagar. E assim, cara, é retorno de renda variável e renda fixa, tá? Então, poxa, se você sabe entrar na hora certa desses investimentos, conseguir travar boas rentabilidades, você não precisa esperar 10, 15 anos para receber 30, 40%. Você consegue às vezes em 1 ou 2 anos. Porque essa marcação a mercado que a gente viu aqui, ela vai valorizar os títulos em pouco tempo. Né? Pega aqui esse exemplo aqui, ó. Poxa, o título estava valendo R$ 1.000, vamos arredondar para R$ 1.000 aqui, ó. Você conseguiu comprar R$ 1.000. Olha quanto ele subiu, 1.300. Cara, ele se valorizou 30%. Ah, quanto tempo foi isso, Anthony? Olha só, era março de 2023 e foi aqui, ó, agosto de 2023, ou seja, 5 meses depois, 5, 6 meses depois, teve 30% de retorno. Olha como é considerável isso. Né? Da mesma forma que se você comprar caro na hora errada, pagou R$ 1.500.
não recuperou ainda os R$ 1.500. Você está com o título perdendo dinheiro, você está desvalorizado. Ah, quer dizer que eu posso perder dinheiro? Se você sair agora, pode perder dinheiro. Mas se você esperar até o final lá do vencimento desse título, não vai perder dinheiro, é garantido o seu retorno. E olha, que é importante falar também que o pessoal gosta muito de IPCA mais 6,5, 7. Assim, IPCA mais 6 o pessoal já gosta muito, né? Mas a gente tem que lembrar que somente renda fixa não é o caminho para sua carteira. Precisa ter um equilíbrio entre todas as classes de ativos. Então, renda fixa é importantíssimo? Sim. Eu gosto de renda fixa? Gosto. Tenho nada contra, inclusive tenho bastante. Mas o ponto todo é, existem certos momentos ativos e classes de ativos para você se expor de uma forma diversificada. Então, por exemplo, você não pode sair comprando tudo quanto é renda fixa somente em reais. Você também precisa ter algum tipo de proteção em dólar. Mas e aí, vai ser renda fixa, vai ser renda variável, vai ser alguma alternativa como Bitcoin, criptomoedas? Como é que você vai fazer isso? Então, para cada classe de ativos, para você estar realmente posicionado de forma que você fique diversificado a nível global mesmo, você precisa ter uma carteira bem construída. Se não, né, vou até citar um inscrito aqui recente do canal. Se eu comprar 25 fundos imobiliários e achar que eu estou diversificado, na realidade eu não estou. Eu estou comprando todos os ativos que vão se comportar igual, né? Se o mercado cai, eles vão cair tudo. Se o mercado sobe, eles vão subir tudo. E aí não é uma forma muito boa de fazer carteira e fazer investimentos. Então o ideal é você ter IPCA mais 6,5, 7. Sim, você pode ter algum percentual. Mas tenha também o pós-fixado, o CDI. Tenha um pouquinho de ações e renda variável brasileiro. Tenha também alguma exposição a dólar, né? Do jeito certo, nunca tudo de uma vez. Para você aí sim ter uma carteira muito bem construída. E se você não tem carteira bem construída, eu tenho as minhas. Tem interesse, QR Code na tela, link na bio. Eu vou te apresentar as minhas soluções. Me chama que você vai gostar. Olha aqui, é título de exercício, tá? Só para complementar ainda mais o vídeo, para vocês aqui terem contato ainda melhor com bons investimentos. Vou apresentar aqui uma comparação bem rápida de 3 ETFs e os 3 são apenas de títulos indexados ao IPCA+. Então tem o PAC-B11, NTNS11 e o IMA-B11. Todos esses são ETFs, ou seja, fundos de investimento que são negociados em bolsa, ou seja, liquidez muito tranquila, muito alta, até o imposto de renda deles é simplificado. E aqui eles têm cada uma característica. Então aqui a gente tem o PAC-B11, ele pega aqui Ultra Longo Convexity Enhanced, ou seja, os títulos muito longos, o vencimento muito longo, muito lá no final da curva, bem longe. E isso faz com que quando você compra ele, cada vez que varia a taxa, ela se multiplica por todos aqueles anos e ela incide no preço do título. Ou seja, esses são os títulos mais voláteis. Tá? Se eu tenho interesse em comprar IPCA mais de longuíssimo prazo, porque eu quero oscilação na minha renda fixa. Aqui tem uma solução bem interessante. Você pode estudar mais, né? Deixando aqui o nome dos caras. E a taxa de administração muito barata, muito tranquila. O NTNS e o IMAB11, eles são mais parecidos, tá? O IMAB aqui, ele tá pegando aqui títulos de 5 anos, se não me engano. E aqui o NTNS, ele pega títulos de até 4 anos. Muda uma questãozinha de imposto ou outra e tal. Assim, nada que vai inviabilizar o retorno ou o investimento. Mas aqui a gente sabe que muda um pouquinho a taxa de administração. Também muda um pouquinho a oscilação, tá? Mas eles são ainda assim parecidos. De 0 a 4 anos tende a oscilar um pouco menos. Em termos aqui de retorno, só para a gente ver, tá? Pra vocês terem noção aqui, o PAC-B11, aquele ultra longo, ele é muito recente no mercado, tá? Então, ele foi lançado esse ano, se não me engano, faz muito pouco tempo. Então não tem muitos dados para a gente visualizar. Mas a gente já consegue ver aqui de cara que ele realmente foi o que mais oscilou e foi o que mais caiu. Ah, mas por que que caiu? Lembrem, né? As taxas, elas foram subindo, né? Olha só. As taxas aqui do Tesouro, né? Pegar aqui a taxa exemplo 2045, que é o mais próximo que a gente tem em termos de IPCA mais longo prazo, né? Então, olha só, ele foi lançado, se não me engano, em julho, né? Aqui, poxa, 6,27, agora já está 6,79. Isso faz com que o preço do título caia. Olha só, olhando aqui o preço do título de julho, olha só, poxa, de julho até agora, 1.200, 1.100, tá caindo também. Então não quer dizer que vai ter o mesmo desenho dessa curva, tá? Por quê? Porque não é um único título. Essa é a primeira vantagem desses investimentos aqui. Quando você compra um desses ETFs, você não compra somente um título, você compra uma cesta deles. Então você está comprando mais ou menos a movimentação que aquele tipo de mercado vai fazer. Tá? É um pouquinho mais tranquilo porque você está diversificado, mas você vai estar exposto àquelas variações daqueles investimentos. E em relação aqui ao NTNS, o IMAB,
eles ficaram aí um pouco mais estáveis, aí não saíram do lugar, não se valorizaram um monte, pelo mesmo motivo, né? As taxas do IPCA mais estão subindo, então eles não estão se valorizando. Por isso que é tão interessante ter o IPCA mais agora, porque daqui a 3, 4 meses, 6 meses talvez, o pessoal já vai ter ganho essa valorização porque os títulos já vão disparar. Se a taxa do IPCA+, ela parar de subir ou começar a cair, esses títulos podem se valorizar muito. E aí quem está dentro vai surfar uma valorização aí de 10, 20, 30% em menos de um ano, por exemplo, ou até mais, tá? Não dá para dizer com certeza, porque depende de muita coisa, mas a maior probabilidade, pelo que a gente vê assim, historicamente, né, 7% do tempo esses títulos estão com essas taxas, a gente sabe que é muito interessante. É claro, eu posso avaliar aqui o período máximo, né? Não tem todos eles aqui muito tempo, por causa das cestas que foram montadas, mas de cara a gente acaba percebendo aí que o IMAB ainda é o que mais se valoriza, tá? O IMAB 11 aí acaba sendo um índice também muito bom, quase que imbatível aí no mercado, que simplifica a sua exposição a esses títulos de IPCA+, tá? É até melhor do que, na minha opinião, do que comprar somente um IPCA+ 2045, tipo, nada conta, tá? Mas não é tão diversificado, acho que a taxinha aqui, ela não é nada que machuca, acho que é bem tranquilo. Olha, se você tem interesse em saber mais sobre esses ETFs, o que que eles são, como é que eles funcionam, eu te explico nesse vídeo aqui. Também tem uma playlist interessante para você maratonar mais vídeos aqui no canal. Obrigado pelo seu like e lembre-se que investir certo resulta capital.